Hoje eu vou te mostrar por que negócios sob estresse climático é uma das grandes tendências que a gente tem. Esse é um material que faz parte do nosso guia Visão ESG 2026 e eu recomendo que você baixe. É um material gratuito, está disponível e tem uma série de análises. E para a gente entender por que negócios sob estresse climático é de fato uma tendência para esse universo, né, da sustentabilidade das práticas ESG, eu vou trazer 6 evidências principais de que isso é uma realidade. A gente já tem visto, né, e eu vou começar pelos eventos climáticos extremos, que eles vêm acontecendo cada vez com uma frequência maior, né? Aqui a gente tem uma notícia da CBN que traz que o resultado deles, né, causaram prejuízos de 46 bilhões no Brasil. Esse é um estudo da FIENG. Então, o que a gente está falando é que é um impacto gigantesco. Eu não preciso ir muito longe, né? A gente viu de eventos climáticos extremos nos últimos tempos, né? Eu estou gravando esse vídeo no início do ano de 2026. A gente viu ciclone no sul do Brasil, a gente viu, obviamente, né, extremamente devastadoras inundações no Rio Grande do Sul, né, que foram extremamente impactantes. A gente viu chuvas e alagamentos em Valência, né, na Europa. A gente tem visto cada vez mais, com mais frequência, secas, queimadas no Brasil, nos Estados Unidos, né? Então, é um evento que tem cada vez mais sido mais forte, mais potente e mais recorrente e tem gerado prejuízos que são vistos assim a olhos nus, né? Eu trabalho com clientes que estão no mercado de seguros, né? E o que a gente tem visto é que as seguradoras estão ficando de cabelo em pé. Cada vez mais, né, tem sido um negócio de risco cada vez maior. Então, aqui ele até traz, né, que essas perdas podem chegar a 127 bilhões, né? É um impacto econômico direto. Esse aqui é um dado do início de 2025, então olhando para 2024, provavelmente, se a gente pegar o consolidado de 2025 inteiro, vai ser pior. A gente tem estudos, né, da resseguradora Swiss Re, que também traz essas análises globalmente falando, e a gente já tem que, se eu não me engano, são os últimos 5 anos que os prejuízos globais relacionados a eventos climáticos extremos, né, ao clima como um todo, tem sido cada vez maior e tem ultrapassado a barreira aí das centenas de bilhões de dólares. Então, isso vai mostrando para a gente, né, isso aqui é Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, depois de, enfim, um impacto, né, das enchentes que atingiram a região, a gente vai vendo que esse dado só tende a evoluir e a piorar. E o que o mercado está fazendo, né? Então, uma evidência que está clara, pelo menos para mim é muito evidente, né, que os eventos climáticos estão acontecendo. O que o mercado está fazendo, o que você, gestor de uma empresa, consultor que está dando apoio a uma empresa, precisa fazer, precisa olhar. Entender o que o mercado está trazendo de prático, né? E aqui na resolução 218 da CVM, traz justamente a aprovação, né, do pronunciamento técnico da CBPS, que é Comissão Brasileira de Pronunciamento da Sustentabilidade, né, de questões de sustentáveis, número 2, que é justamente o IFRS S2, que traz as questões de divulgações financeiras relacionadas ao clima, né? Então, o que a gente está falando aqui? Que o mercado está dando sinais, por enquanto, né, ainda, né, estamos falando da Comissão de Valores Mobiliários, né, de um indicativo, um direcionador para empresas de capital aberto, mas já obviamente trazendo esse impacto. E se as empresas de capital aberto vão precisar fazer as suas divulgações relacionadas ao clima, obviamente que mais cedo ou mais tarde, você que é uma empresa de médio porte, que hoje não precisa por compliance, né, legalmente não precisa fazer nada, já vai precisar fazer, porque se não fizer, vai sofrer os impactos de não estar organizado. E como é que isso tem acontecido? Né? Em 2025, a gente teve 2 relatórios apenas, né, sendo gerados, o da Renner e o da Vale, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o que a gente viu foi que esse relatório de informações financeiras, o da Renner, ele está bem interessante, né, porque a gente tem esse resumão aqui na página 5, que eu recomendo que você dê uma olhada, que ele traz um resumo dos efeitos financeiros. E o que ele está analisando aqui, que é super interessante, quais são os riscos que podem, no curto prazo ou no longo prazo, gerar impacto financeiro para a sua organização e quais são as oportunidades. Então, a gente está vendo aqui que
no mapeamento da Renner, né, em 2024, então já pegando um efeito operacional mesmo no resultado deles, eles tiveram aproximadamente 34 milhões de reais, né, de economia ou de, enfim, oportunidade sendo gerada com o uso da energia renovável de baixo impacto e 94 milhões aproximadamente com venda de produtos mais sustentáveis. Então, eu que já atuei, né, nesse mercado têxtil da moda, a gente entende que a Renner, ela faz alguns esforços relacionados à sustentabilidade que permitiram que ela tivesse esse tipo de análise dentro desse primeiro relatório que eles fizeram, né? Mas, como nem tudo são flores, a gente consegue ver também alguns riscos e impactos que podem estar subdimensionados, superdimensionados, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas de riscos de inundação, né? Então muito com o olhar ali do Rio Grande do Sul em pauta, e as ondas de calor que vão impactar a cadeia inteira da Renner. Pensa que a Renner produz roupas, para isso ela precisa ter produção de algodão, é um dos insumos, né? E se ela tem problema de onda de calor que afeta essa produção, ela pode ter prejuízo aqui dentro da estrutura dela. Não só por isso, né? Mas é uma das formas. E quando a gente olha no longo prazo, né? Estamos falando de um fluxo de caixa de 10 anos para frente, esse valor ele sobe quase que exponencialmente e é super interessante de se olhar, porque a gente tem inclusive questões como planos de transição que vão exigir que a Renner faça investimentos específicos para ter retornos específicos. Então, esse é um relatório bem legal, eu recomendo que você dê uma olhada nele depois. Ele tem tudo a ver com essa questão do estresse climático afetando as empresas, né? E a Renner aí largou na frente nessa organização. Tem uma notícia também que eu publiquei lá no LinkedIn que traz que para 2026, reportando com o ano base 2025, a gente já vai ter aproximadamente 15 empresas que demonstraram interesse de fazer isso, né? De diferentes mercados. Então, é uma forma também interessante da gente entender que isso está evoluindo, até porque, só para lembrar, né, em 2027, se nada mudar, vou abrir um parênteses rápido aqui, a Abrasca está tentando fazer isso mudar, a gente vai ter que vai ser obrigatório para todas as empresas de capital aberto. Então, quem não estiver preparado vai sofrer sanções, vai ter problemas. Obviamente que deve ter um período de transição, eu imagino a CVM um pouco mais tranquila num primeiro momento, mas o risco está lá, né? Então, quem não está se preparando pode enfrentar problemas. Vamos olhar então também para o prisma, né, do impacto das variáveis climáticas na concessão de crédito. Então você é uma empresa de médio porte, você é uma empresa de grande porte, às vezes até uma pequenininha, e você quer ter um empréstimo, um financiamento, um valor que não é seu. Você está procurando crédito, né, finanças ou sustentáveis ou finanças normais. E a gente está vendo, né, aqui é um estudo da Ernst Young, mostrando que as instituições financeiras estão avançando cada vez mais em modelos de concessão de crédito que consideram variáveis climáticas. E se você não está preparado, se a sua organização não tem um estudo climático, não tem um plano de transição climática, não se organizou, você vai ter problema. Você talvez não consiga um financiamento que você queria. Tudo isso vai mudar da noite para o dia? Vai virar da água para o vinho? Vai ficar uma coisa complexa? Minha opinião é que não. Mas, cada vez mais, os negócios, bancos, instituições financeiras vão se preocupar. Porque ela não quer dar crédito para você que está com um risco enorme de clima ambiental, de sustentabilidade, e pode, eventualmente, gerar uma perda futura para essa instituição financeira. Então, esse cuidado, né, com a análise das variáveis climáticas, ele vai acontecer, vai ser cada vez mais forte. Era um dos assuntos para a COP, né? Então, essa publicação aqui foi de 30 de outubro do ano passado, a gente, um pouquinho antes, né, da COP, e ele trazia esse olhar aqui de que a COP olharia para isso. Ele fala da resolução da CVM 193, que eu falei mais no cabo de guerra regulatório, nossa primeira tendência. E obviamente, a resolução 93 abarcou as normas IFRS S1 e S2 do ISSB, né, o International Sustainability Standards Board, e basicamente é um olhar que é importante sua organização ter. Para a gente continuar nessa pegada, né, de olhando para o estresse climático, do como isso está impactando as empresas, já existem empresas que estão se posicionando cada vez mais. Vou dar um exemplo. Tem uma cliente que eu desenvolvi o relatório de sustentabilidade deles, que uma das coisas que eles fizeram pós
enchentes no Rio Grande do Sul foi justamente fazer um estudo climático, porque a enchente afetou diretamente uma das plantas da empresa. Então, o cuidado passa a ser maior. E as empresas que estão ficando mais bem posicionadas em relação à gestão do risco climático vão, obviamente, largar na frente para concessão de crédito, questões regulatórias e de compliance do próprio IFRS que a gente falou, e por aí vai, né? São um estudo, né, do MSCI trouxe uma série de empresas bem posicionadas nessa questão. Aqui só queria mostrar as 9 que a XP destacou, né, que estão dentro do portfólio da XP. Você vai perceber que muitas delas no setor energético, né? Engie, Energisa, Semig, Copel, Vibra, Taesa, Ultrapar, Ambev e Auren. São as 9 que eles destacaram aqui como bem posicionados nesse olhar do estudo climático. E aí é muito normal a gente entender isso, né? Se você tem acompanhado notícia ou vive em São Paulo, recentemente, se eu não me engano é a Enel, que é a concessionária de lá, está tendo enormes problemas porque está chovendo, está afetando diretamente na queda de árvore, ventania, problema nas fiações, e isso gera um problema gigantesco na transmissão da energia e, consequentemente, processos, problemas, população não atendida, reclamações e por aí vai. Então, a gente não está falando que é uma questão só das pessoas que têm uma ideologia mais forte, sabe? A gente está falando de problemas que cada vez mais vão impactar diretamente os negócios, sejam eles grandes empresas ou pequenas. A gente vai falar na tendência 8, mas as micro pequenas empresas são as que estão mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Não tem verba para se proteger melhor, não tem verba para mitigar risco, nem para resolver os problemas que podem vir daí. Eu falei que esses dados vinham do rating, né, do MSCI, é esse rating aqui. Então você pode entrar lá, né, ESG Ratings, e eles trazem uma metodologia que vão posicionar as empresas, né, desde CCC, que é a pior nota possível, até AAA, que é a maior nota possível, e isso vai fazendo com que você consiga entender como essas empresas estão se posicionando em relação a esses ratings. Foi a forma de análise da XP para destacar essas principais. E para fechar aqui, né, deixa eu só te mostrar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade da Vale. Vale a pena buscar também cases internacionais, se você tiver interesse, né? Eu confesso que eu achei o da Renner mais completo que o da Vale, mas aqui você também tem o segundo exemplo, né, brasileiro publicado até o momento. Estou falando no início de 2026, se você ver esse vídeo mais para frente, talvez já possam ter tido outras publicações, mas é também legal a gente olhar. Talvez aqui o que eu acho interessante destacar é que quando a gente vai olhar para o modelo de negócios dele e a atuação, né, da cadeia de valor, eles trouxeram aqui diversos riscos climáticos e oportunidades climáticas dentro da operação. E para cada um desses riscos e oportunidades climáticas, deixa eu mostrar aqui para você, eles trouxeram um detalhamento, né? Então você consegue ver a categoria do risco de transição, qual a natureza do risco, quais são os esforços de mitigação que a Vale tem feito, quais são as categorias e soluções possíveis que eles estão mapeando, né? Esforços de adaptação no modelo de negócios e por aí vai. E, inclusive, os efeitos financeiros atuais, que é a parte talvez mais relevante e mais complexa de ser feita, né? Então, eu acho que essas são as grandes evidências que eu acho que são importantes para mostrar por que negócios sob estresse climático é sim uma tendência que vai impactar cada vez mais a sua empresa aí do outro lado. Então toma cuidado, fica atento e se prepara. Um grande abraço e até o próximo vídeo.